Agora aqui no Terabacidade nós vamos falar sobre as normativas aí de manuseio dos alimentos, começando pela utilização das luvas. E quem conversa comigo é a Clair, que é especialista no assunto. Bom dia, Clair! Bom dia, obrigada, Nauana. Que saudades, inclusive! Verdade, assunto gostoso também para conversar, para falar sobre importante também, né? Porque quem não manipula alimentos, ou em casa, ou em uma empresa, ou em uma indústria, ou no seu comércio, restaurante, pizzaria, ou seja, ele está presente no nosso dia a dia, de todas as formas. E para começar, então, a gente vai falar aí das luvas, porque hoje no mercado existem várias. Exatamente, vários tipos, várias cores, vários modelos, mas o que mais importa, Nauana, quando nós estamos pensando em normativas ou resoluções, dicas que o Ministério da Saúde nos fornece para manuseio correto dos alimentos, importa muito o material, né? O tipo da luva, não necessariamente a cor. Você pode utilizar a cor preta, a cor roxa, a cor lilás, a cor rosa, isso não tem restrição. O que o Ministério da Saúde nos indica é sempre o material, o tipo de luva que nós vamos estar utilizando no setor alimentício. Então nós temos aqui, por exemplo, 3 modelos, né, que são modelos muito utilizados, bem comuns. Tem um quarto modelo que é a luva de látex, que também é muito comum. E são luvas que nós utilizamos para diferentes finalidades. Por exemplo, essa luva, ela foi muito conhecida, que é a plástica, muito conhecida, e muitos restaurantes continuaram pós-pandemia para usar para se servir. Então não é uma luva para manuseio do alimento, é uma luva que a gente pode utilizar apenas para se servir, para não ter contato com os pegadores, né, na hora de fazer o seu auto-service no restaurante, por exemplo. Como você comentou, né, Clair, realmente pós-pandemia aí, muitos restaurantes aderiram e ainda usam, né, então ali na hora de servir. Exatamente. E é interessante, né? É uma técnica bem interessante, porque imagina, os pegadores, todo mundo chega, nem todo mundo lava, higieniza as mãos antes de se servir, e é uma alternativa que pelo menos protege o consumidor, protege inclusive o próprio restaurante, né, de estar tendo uma contaminação cruzada, uma vez que as mãos, por incrível que pareça, Nauana, as mãos são muito contaminadas. Né? Nós temos, em questão de corpo, a boca é muito contaminada, inclusive geralmente é o lugar mais contaminado do corpo, porque é úmido, é quente, é escuro. Enquanto nós falamos, nós estamos em contato com o ar externo, então a boca é um dos lugares mais contaminados do corpo. Mas as mãos e depois os órgãos genitais são os que vêm na sequência. Então veja a importância da gente estar higienizando constantemente as mãos da forma correta, né? Fazendo todo aquele procedimento de lavar punho entre os dedos, as unhas e, se possível, na hora de se servir, utilizar uma luva plástica como essa também. Nós temos essa luva aqui, que é uma luva vinílica, né? Essa luva, ela é uma luva um pouquinho mais rígida, parece um plástico também, mas ela é mais rígida. Essa luva também não é o ideal para manipulação de alimentos. Por quê? Porque é uma luva que ainda apresenta uma certa porosidade. O que é a porosidade? É quando ainda há troca dos componentes, dos micro-organismos das minhas mãos para o meio exterior ou do meio exterior para as minhas mãos. Então também é uma luva muito boa, recomendada para quem trabalha também com tinturas, também com outros segmentos, não com o setor alimentício. Nós temos a luva de látex, que não está aqui. A luva é a mais comum, né? A mais comum de todas. A luva de látex é uma luva que também não é recomendada para o setor alimentício, por incrível que pareça. Por quê? Porque a luva de látex, ela é formada com o composto natural látex das plantas, né? Principalmente de algumas espécies que produzem mais esse composto. Só que esse látex, que é a proteína natural da planta, ela é liberada para o alimento na hora do manuseio. E esse composto, ele pode causar alergia. Tem pessoas que têm alergia ao látex. Então, se uma indústria, por exemplo, de alimentos, ou um restaurante utilizar a luva de látex para a manipulação dos alimentos, por resolução,
é necessário informar aos seus clientes que aquele produto contém o alergênico látex. Não pode usar desde que tenha um informativo. Indústria tem que colocar isso na embalagem. Contém alergênico látex. Ou a opção mais correta de todas, indicada por RDC do Ministério da Saúde, é a luva nitrílica, que tem de diferentes cores. Tem a preta, tem a rosa, tem a azul, tem diferentes colorações. A luva nitrílica é esse composto mais resistente. É uma luva que não libera látex, já não tem látex na sua composição, é nitrilo. E também é uma luva que não tem porosidade, ou seja, não vai permitir passagem de compostos ou micro-organismos, suor mesmo, das mãos para o alimento ou do alimento para as mãos. Então, essa é a luva ideal para estar manipulando alimentos. Tá? Essa não tem nem o risco de transmitir algum patógeno das mãos para o alimento e também não tem o risco de liberar composto alergênico. Falando das cores aí, é muito comum a gente ver, né, geralmente aí quem trabalha com hambúrgueres, pizzas, enfim, nesse ramo aí usar carnes também, as luvas pretas, na confeitaria as rosas, né, então não interfere aí, como a Clair falou, essa questão de cores, mas sim o material. E é bem interessante o que você comentou, Nauana, porque houve uma tendência de quem trabalha com carnes utilizar luva preta. E foi uma tendência empírica, as pessoas começaram, fica bonito no manuseio, na aparência, na foto, né? E acabou se concretizando essa ideia, né, da luva preta para manipular carnes. Mas, de fato, a cor não interfere. Poderia ser qualquer uma, desde que o material seja a luva nitrílica. Falando aí dos cuidados que a gente tem que ter, então, quando está aí manuseando os alimentos. Clair, essa luva, ela tem uma certa facilidade para rasgar ou não? Essa luva é um pouco mais resistente do que as outras, tá? Mas aí tem um detalhe bem importante. Quanto tempo eu vou utilizar essa luva? Vou utilizar até rasgar? Não, vou utilizar por 30 minutos, 1 hora. Veja bem, se eu estou em uma indústria em que eu tenho um processo estabelecido, fixo, né? Eu tenho os funcionários que fazem aquela tarefa única, exclusiva, isso pode determinar um tempo. Então, a cada 30 minutos ou a cada intervalo, a cada 1h30, por exemplo, eu vou, perante as pesquisas de riscos internos, eu vou estabelecer a troca da luva. Ótimo. Agora, na minha casa, num restaurante, como que eu faço isso? Aí eu já posso trabalhar da seguinte forma. Eu posso trabalhar não necessariamente por tempo, mas por ações. Então, eu vou higienizar os alimentos, vou fazer o corte dos alimentos. Comecei com as verduras, com os legumes, finalizei com o corte da carne. Como a carne é o mais contaminado que nós temos, após a carne, troca a luva. É um exemplo, é o correto de se fazer. Ou ainda, estou manipulando os alimentos, precisei ir no banheiro. Vai fazer o quê? Vai tirar a luva, descartar no retorno, higienizar bem as mãos, colocar uma luva nova. Então tem alguns detalhes que a gente tem que cuidar, porque a luva, ela vem como um acessório de segurança, mas ela precisa ser usada corretamente. Manipulei o alimento, é só a manipulação do alimento, não é para ficar pegando na fechadura de uma porta, não é para ir no banheiro com a luva, porque caso contrário, isso vai trazer uma contaminação muito grande para ela e não vai cumprir a função. Então tem que ter a troca perante algumas ações, né? Isso é bem importante a gente falar, porque não é aquele conceito de coloca a luva e fica com ela o tempo todo, independente do que vai fazer. Perfeito. E para a gente encerrar a matéria, a Clair aí vai fazer a retirada então da luva, porque também tem uma maneira correta. E outra coisa que eu já prestei atenção aqui, que a sua luva está sobre aí o seu jaleco. Exatamente, é o correto, né? Sempre por cima do jaleco, vedando bem e não por baixo. E para retirada, tem uma técnica bem simples, depois que você aprende, você tira instantaneamente, sempre nesse formato, que é a seguinte, é o que nós vamos mostrar agora. Primeiro a gente faz uma pinça e puxa exatamente aqui, no punho. E com o dedo do meio a gente faz esse movimento. Gira a mão, faz a mesma coisa no outro punho. Tá? Olha só, fixei os dois. Os outros dedos eu deixo bem soltos.
seguro apenas com o dedo médio. E aí eu puxo a luva, eu só puxo. Puxo. E olha só, ela saiu do lado contrário, tá? Do lado avesso, melhor dizendo. E do lado avesso, toda a contaminação que tinha nessa luva ficou escondida, protegida. Então é a forma correta de descartar, é a forma correta de retirar, porque eu também não tive contato com a parte externa da luva, que era a parte nesse momento mais contaminada. Pessoal, eu adoro sempre conversar com a Claire, então quando eu vim eu já deixei combinado que amanhã, então vocês vão poder acompanhar aí mais uma matéria aqui com ela e amanhã a gente vai ensinar então a maneira correta aí de higienizar os alimentos. Perfeito, obrigada. Claire, aproveita e passe sua rede social para quem quiser acompanhar aí mais conteúdos. Nós estamos com a rede social da empresa, é Briolimp Dedetizadora, tudo junto, e lá sempre tem várias dicas legais também na parte de manipulação de alimentos e de controle de vetores e pragas urbanas. Claire, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a você. E amanhã temos um novo encontro marcado.